vídeo aqui eu vou te mostrar como fazer um lettering só usando aquarela. Eu sou a Marina Viaboni e aqui no meu canal você encontra mais de 300 vídeos sobre lettering, caligrafia, arte, materiais de desenho e tudo que envolve criatividade. Então se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve aqui. Bom, nesse vídeo eu vou colorir, eu vou pintar esse lettering inteirinho aqui só usando aquarela. E se você é iniciante, ainda não sabe como usar esse material, eu vou te dar 5 dicas práticas para você aprender a usar aquarela. Eu recebo muitos comentários aqui no canal, muita gente fala que tem vontade de começar a usar aquarela, porque é um material diferente, é interessante, e eu vou te mostrar aqui que não é um bicho de 7 cabeças, tá? Então vem comigo nesse vídeo que você vai aprender a usar aquarela agora. Bom, gente, a primeira dica, ela parece um pouco óbvia, mas é importante falar, tá? Porque realmente tem muita gente que não tem essa informação. Quando você vai fazer qualquer trabalho, usar qualquer tipo de material, você precisa usar o papel adequado para aquele material. Então, se você vai usar lápis de cor, você tem que comprar um papel que seja para lápis de cor. É só você ler aqui embaixo, ó, nos papéis sempre tem a indicação do que ele serve, né? Para que ele serve. Se você vai usar caneta nanquim, se você vai usar marcador, se você vai usar qualquer material, você precisa usar o papel correto que combine com aquilo, tá? Então, no caso da aquarela é a mesma coisa. E ainda mais tratando de uma técnica que você vai molhar, que envolve água, você precisa usar o papel adequado, porque senão ele vai rasgar, ele vai ficar todo torto, não vai rolar, tá? E dependendo do papel, você vai ter até dificuldade de misturar as cores, porque ele não tem a absorção necessária. Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos, mas você pode procurar na internet, eu vou deixar alguns links aqui embaixo. Por exemplo, esse papel da canção aqui tá até escrito, ó, aquarela. Se você vai ler aqui essa parte de baixo, tá escrito assim: papel artístico colado na massa, branco natural, de alta gramatura e textura dupla face, ideal para aquarela, guache, acrílica, giz pastel, giz oleoso, lápis de cor, grafite e carvão. Ou seja, ele não é só para aquarela, ele serve também para todos esses outros materiais, tá? E como tá escrito aqui, ele tem 300 gramas, ou seja, é um papel bem grosso. Vou mostrar aqui outros exemplos aleatórios, tá? Tem esse aqui também, ó, watercolor, né? Que é aquarela em inglês. É um papel prensado a frio. Existe diferença, tá? De papel prensado a frio para outros tipos. Acid free tem muitas características sobre papéis, mas eu posso deixar para gravar e falar sobre isso em um outro vídeo, explicando melhor essas diferenças, porque, nossa, assim, tem muitas especificações diferentes, né? A gente acha que papel é tudo igual e não é não, tá? Mas esse daqui é um outro também super legal e essa folha aqui também é 300 gramas, tá vendo? Então é uma folha bem grossona. E alguns deles, se você for comprar, que aqui no vídeo acho que a gente não consegue mostrar isso muito bem, mas eles têm uma texturinha, tá vendo? E alguns deles são dupla face, ou seja, de um lado ele é mais texturizado e do outro lado ele é mais liso, né? E você usa o lado que você preferir. E existe também alguns papéis que não são propriamente assim para aquarela, mas são de técnicas mistas, que a gente chama o mix media. Normalmente ele vem com esse nome, né? Técnicas mistas, mix media, enfim, eu tenho 2 exemplos aqui. Esse aqui da Canson, que é um papel que eles até vendem como papel para lettering, tá até escrito aqui, tá vendo? Ó, multitécnica, né? Mix media. Ou seja, ele serve para várias coisas. Aqui ele não tá escrito, mas ó, tem um desenho aqui de um lápis, aí tem aqui um outro tipo de lápis, acho que é um Conté, sei lá, alguma coisa assim, uma pena e um pincel com água, ou seja, ele é um papel que aguenta aí algumas técnicas diferentes. E aí quando você vai aqui na parte de trás também, tem a especificação, que é um papel super branco, com uma superfície acetinada para lettering, aquarela e a seco, ou seja, ele aceita aquarela, não é o ideal. O que significa isso? Se você fizer só aquarela, uma aquarela bem aguada, que você vai usar bastante água para misturar as cores, dependendo da técnica de aquarela que você vai usar, talvez não seja o ideal, mas é um papel que aguenta intervenções, né? Você dá uma misturada, então é uma opção. Esse outro aqui que eu nem usei ainda, ele tá na embalagem da Honey Mille, mas também para vocês conhecerem, ó, Sketch and Draw. E aí tá escrito aqui, técnicas secas e úmidas, ou seja, é um papel mix media também, um papel multitécnicas. 220 gramas, tá vendo? Ele é mais fino do que aquele outro. Esse daqui que eu mostrei pra vocês é 200, ou seja, ele é mais fininho ainda. Mas assim, pra aquarela, pensa sempre num papel no mínimo 200 gramas, tá? Ou seja, tem que ser no mínimo esse daqui, de 200 pra cima. Menos de 200 gramas não vai rolar, porque vai estragar o papel, tá bom? Então vamos lá, ó. Esse daqui, por exemplo, para lápis, grafite, carvão, sanguínea, lápis de cor, pastel seco, oleoso, até intervenções com nanquim, acrílica, guache e aquarela, livre de ácido e resistente ao envelhecimento. Ou seja,
é um papel que é o que eu falei, igual esse daqui, não é próprio para aquarela, mas se você vai misturar e usar um pouco de aquarela no seu desenho também, ele aguenta isso, tá? Bom, vamos lá então agora para a segunda dica super importante. Não é todo mundo que faz isso, mas eu gosto de fazer, eu aprendi a fazer isso e eu acho bom. O meu rascunho do lettering, ele já tá até pronto aqui, tá vendo? Que é uma frase de um amigo meu, do Matheus Rocha. Matheus, se você estiver vendo esse vídeo, um beijo pra você. Eu tô fazendo esse lettering aqui pra dar de presente pra ele, porque ele é escritor, né? Ele que é o autor dessa frase que eu amo. Então esse aqui vai virar um presentão pra ele. E aí, gente, uma coisa que eu vou falar agora, né, que eu falei que não é todo mundo que faz, enfim, mas que eu gosto de fazer, é prender a folha na mesa. Então essa segunda dica aí eu acho que facilita bastante. Por quê? Principalmente dependendo do papel que você vai usar, se você vai misturar mais água ou não, o que começa a acontecer com o papel conforme ele vai recebendo uma grande quantidade de água? Ele vai entortando, né? Ele vai ficando aí meio torto, meio ondulado, enfim. E para prevenir um pouco isso, evitar que isso aconteça, né? Para sua arte em aquarela ficar o papel mais reto, digamos assim, eu vi muita gente fazendo isso na internet, já aprendi essa dica e eu gosto bastante de prender mesmo o papel na mesa, tá? Só que aí o que é importante? Você passar uma fita no perímetro inteiro do papel, tá? E não é só um pedacinho não, você tem que passar uma fita inteira aqui, na borda inteira do papel para realmente deixar ele seladinho, colado aqui na mesa, tá? Você pode usar fita crepe normal, mas aí quando você for usar a fita crepe, tira bastante a cola da fita, pega assim com o dedo, ó, e vai tirando um pouco a cola pra cola ficar bem suave, porque se na hora que você for arrancar a fita vai rasgar o papel. Já aconteceu isso comigo algumas vezes. Eu gosto de usar até a washi tape, que é essa fita aqui feita de papel de arroz, né? Que é uma fita decorativa que a gente usa para colar no planner, no bullet journal, essas coisas. Por quê? Ela já é uma fita que tem menos cola, né? A cola dela é bem fraquinha. Então eu acho que para esse tipo de trabalho aqui, ela é legal porque não corre o risco de rasgar, sabe? Tem que tomar cuidado também, né? Essa daqui acho que tá até muito fina, não sei se eu vou conseguir colar, porque não vai dar o espaço suficiente aqui, deixa eu arrumar. Mas o bom dela é isso, sabe? Tipo, eu sempre tomo um cuidado na hora de tirar, porque como eu falei, já aconteceu de rasgar algumas vezes, aí eu fui aprendendo a tirar a cola da fita, mas eu gosto da washi tape por isso, porque ela já é mais fininha, a cola dela já não é tão forte, né? E aí o risco de você rasgar o seu desenho é menor. Então eu vou colar aqui, já volto para continuar. Vamos agora para a terceira dica, gente. Essa dica que eu aprendi tem um tempão já. Também não sei se é todo mundo que usa, enfim, mas eu gosto muito, para mim funciona. E eu uso isso inclusive em outros trabalhos, que é o quê? Usar esta massinha, essa bagaça aqui, ó, cinza, que se chama limpa tipo. Gente, eu vou deixar o nome aqui embaixo. Tudo que eu usar de material nesse vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá? Então, link de papel, link de aquarela, link do limpa-tipo e tudo mais. O que é o limpa-tipo? Ele é uma massa, tá vendo? É uma massinha assim, ó, bem maleável, bem molinha. Ele não seca, ele não fica duro, não é tipo Durepox que a gente usa às vezes em casa pra, sei lá, arrumar uma torneira. Não é isso. Tem gente que acha que ele é uma coisa que ele é mole e depois de um tempo ele seca e endurece. Não, o estado dele é sempre assim, super maleável. Esse aqui que eu comprei, ele já é cinza, ele já veio nessa cor cinza. E pra que ele serve, gente? Pra que eu uso o limpa-tipo? Você pode até fazer um rolinho assim, se você quiser, enfim. Tá vendo que o rascunho do lettering aqui que eu fiz, da minha arte, tá bem forte, né? Eu fiz um rascunho aqui com a lapiseira e eu tenho eu não consigo fazer um rascunho muito clarinho, não. Eu vou desenhando mesmo, eu vou acertando aqui o desenho. Só que se eu passar aquarela por cima, a aquarela é o quê, gente? A aquarela é uma tinta transparente. A principal diferença da aquarela para as outras tintas, para tinta acrílica, para o guache, para, sei lá, tinta óleo, é que a aquarela tem uma transparência, ela é translúcida. Então, se eu passar aquarela, qualquer cor, tá? As mais escuras podem até tampar, mas os tons mais claros, se eu passar aqui por cima, o que vai acontecer? Esse rascunho vai ficar aparecendo, esse lápis vai ficar aparecendo no desenho. Ela não tem essa propriedade de cobrir completamente, tá? Mesmo se eu fizer várias camadas e tudo mais, a não ser, claro, se eu uso aquarela super preta, um tom bem escuro, aí a gente sabe que cobre. Mas em geral não vai cobrir, então o que tem que fazer? Não adianta, depois que você terminar de pintar todo o seu desenho, querer apagar o rascunho. Já era, porque a aquarela vai
meio que cobrir, vai criar uma camada aqui em cima, você não consegue. Então, o que você tem que fazer antes? Você tem que passar um limpa-tipo no seu desenho. Tem gente que gosta de fazer um rolinho e passar assim, né? E passando assim, ó, tá vendo? Ele vai apagando um pouco o rascunho. Eu não gosto, eu prefiro ir fazendo assim, que aí eu vou tendo um pouco mais de controle. Você vai apagar, suavizar, na verdade, você não vai apagar completamente. Por que ao invés de usar a borracha eu uso isso? Porque se eu pegar a borracha e passar aqui por cima, vai apagar tudo. E não é isso que eu quero, né? Se eu apagar tudo, para que eu fiz o rascunho? Eu só quero dar uma suavizada nesse grafite. Eu vou dar um pouco mais de zoom aqui com a câmera. Ó, gente, como fica mais suave, mas ainda assim você vai conseguir enxergar as linhas do seu desenho, tá? Então é isso que eu vou fazer aqui, tá? Vou passar o limpa-tipo no meu desenho inteiro antes de começar a pintar. Então essa terceira dica aqui é muito importante. Isso aqui, gente, é um material super baratinho, você encontra facilmente na internet, papelarias, e dura muito, assim. Você vai usando, ó, por exemplo, aqui ficou sujo, tá vendo? De grafite. Aí você vai modelando ela aqui de novo e vai usando até, sei lá, seu limpa-tipo ficar muito sujo, muito sujo, aí você troca. Esse daqui eu tenho já faz uns 2 anos e ele continua excelente, assim. Tem muita gente que pergunta, seu limpa-tipo não borra seu desenho? Meu limpa-tipo faz tanta sujeira e, gente, ó, vocês estão vendo aqui, não, ele não borra, tá? Se o seu limpa-tipo, a hora que você passa ele no desenho, ele borrar, ele começar a arrastar esse grafite pra lá e pra cá, e ao invés de apagar ele, sujar o seu desenho, aí talvez seja porque já tá na hora de trocar, tá bom? E óbvio, né? Guarda o seu limpa-tipo numa caixinha, numa latinha, não deixa ele jogado aí, pegando poeira, sei lá, grudando sujeira de qualquer jeito não, tá? Ó, o meu, ele não vem com estojinho, então eu guardo ele nessa latinha aqui, tá vendo? Uma latinha de alumínio, sei lá que material que é esse, com tampa, e ele fica guardado assim na minha gaveta, tá? Então a conservação também é importante para o seu limpa-tipo ter uma vida útil maior. Algumas marcas, por exemplo, esse aqui, ó, é a mesma coisa. A única diferença é que ele é vermelho e esse daqui que eu tô usando, que eu mostrei pra vocês, é cinza. Só muda isso. Esse aqui é da Faber-Castell e ele já vem nesse estojinho, tá vendo? Então você pode guardar no próprio estojinho, tá vendo? Eu fui abrir aqui, ele tava meio grudado e ficou meio ruim de abrir, mas, gente, normal, assim, funciona normal. Aí você tira ele aqui da caixinha. Esse aqui eu não uso tanto, ele fica bastante tempo guardado, às vezes ele fica meio grudento. E aí você tira da caixinha e usa também normal, como qualquer outro, tá? E não tem diferença nenhuma mesmo, só a marca e a cor. Tá vendo? A mesma coisa, tá bom? Bom, agora sim vamos começar a pintar, mas é que tem muita preparação, gente. Tem que ter calma, paciência mesmo, tá? Agora eu vou começar a pintar, colorir aqui a minha aquarela. E uma dica importante, essencial, é que você tenha algum tipo de godê. O que é godê? Tá vendo esse estojinho aqui, ó? Ele tem esses espaços livres aqui para você misturar tinta. Esse outro kit de aquarela que eu tenho, ele já vem, tá vendo? Essa caixinha com esses espacinhos também. Ai, Marina, a aquarela que eu uso é super simples, baratinha, eu comprei de não sei que marca, não tem godê. Não tem problema, pega um pratinho, um pires, pode ser um pratinho de porcelana, um pires, qualquer coisinha aí, um pratinho velhinho na sua casa que você não vai ter dó, sabe? E usa o pratinho para você misturar as cores, gente, porque tem gente que acha que a aquarela você vai molhar a água aqui, o pincel, molhar aqui e você vai fazer a mistura da tinta no desenho, só que não pode, né? Você já tem que dar uma misturada nas cores antes, diluir bastante a tinta, porque em geral, né, a aquarela é uma técnica que a gente usa muita água, às vezes pode usar menos, dependendo aí do que você tá fazendo, mas em geral a gente usa muita água, a gente dilui muito a tinta, né, quando a gente pega ela daqui do estojinho. Seja aquarela de pastilha, de bisnaga, aquarela líquida, a gente sempre faz essa diluição. Então você precisa desse espaço externo aqui para você misturar bem as cores, né? Mesmo que você queira misturar uma cor com a outra, você vai usar aquela cor sozinha, é importante você fazer isso, tá? E assim, vocês estão vendo, ó, a minha aquarela tá seca, eu usei isso aqui outro dia, guardei, a gente nunca limpa isso aqui, a gente não joga fora, porque, ó, é só colocar água, tá vendo, ó, que ela volta a funcionar. Vou fazer isso aqui, por exemplo, aqui, tá vendo, ó, que tá super seco, ó, vou jogar um pouco de água aqui. Pronto, ó. Você consegue reutilizar, reaproveitar essa tinta aqui. Então, por isso que a maioria dos estojinhos, dos godês que vocês veem por aí, das pessoas, tá sempre sujo, com umas misturas velhas de tinta, porque a gente consegue ir reutilizando isso, tá?
Então, se você não puder comprar um godê, eu vou deixar umas opções aqui embaixo. Você pode comprar estojinhos assim para você ir misturando, ou então usa um pratinho. E aí você deixa esse pratinho guardadinho. Você não precisa nem lavar ele, que a cada vez que você for pintar, você pode ir recuperando essas tintas aqui também. Bom, agora eu vou começar a pintar aqui o meu desenho. E a aquarela, para você fazer uma arte em aquarela, tem que ter muita paciência, gente. Você vai pintando as coisas aos poucos e vai construindo camadas no seu desenho. Se você quer criar um lance com profundidade, com sombra, com luz, você não vai fazer isso de uma vez só. O que é pintar em camadas? A gente vai cobrir aqui tudo, né? Vou escolher as cores aqui, vou pintar uma primeira vez com as cores que eu escolhi. E aí você espera secar e aplica uma segunda camada. Então, por exemplo, eu quero agora criar um degradê nessa letra, eu quero criar uma luz, uma profundidade. Não é bem essa cor ainda, eu vou trabalhar com camadas mesmo. Então, você passa uma segunda camada nos pontos que você quer, sei lá, clarear, escurecer, na cor que você está construindo. E assim você vai fazendo uma arte em aquarela, tá? Então, é uma técnica que exige bastante paciência, demora. A gente não consegue fazer um trabalho em aquarela em 20 minutos, assim, sabe? Tipo, óbvio, né? Depende muito do tipo do desenho, às vezes da arte que você tá fazendo, mas principalmente aqui, né? Que eu tenho que pintar as letras com muita calma, muita paciência. O pincel que eu tô usando é bem fininho, para eu conseguir aqui preencher todos os detalhes e ter uma certa precisão no meu traço. Mas tem que ter calma mesmo, tá? Então, se você estiver fazendo aí na sua casa, coloca uma playlist legal pra tocar. Gente, eu tenho várias playlists lá no meu Spotify, viu? Que a galera adora, assim. Não sei, eu acho que eu sou boa pra criar playlists, porque a cada playlist que eu crio e compartilho, o pessoal ama. Então, se você quiser, se você gosta também de ouvir música, me segue lá no Spotify pra você pegar algumas playlists, assim, bem legais que eu gosto de ouvir na hora que eu tô desenhando. Ou então você pode colocar uma série aí para passar, para assistir, escutar um podcast, sei lá. E vai fazendo aí com calma mesmo, porque exige um certo nível de paciência. Bom, tá vendo? Essa primeira camada aqui, gente, ficou bem suave, ainda não é isso, mas já dei uma preenchida e eu vou construindo aqui. Agora, essa parte aqui de baixo eu quero usar uma outra cor, tá? Eu quero meio que usar tipo um laranja, um cobre, assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma cor nova. Então, como que eu faço? Eu venho e pego aqui, esse godê aqui, ele tá quase limpo, eu vou tentar dar uma misturada aqui, vou pegando, molhei, só pra vocês saberem, eu molhei esse pincel aqui, essa water brush, que não é assim o pincel mais ideal do mundo, mas funciona bem, tá? Molhei aqui nessa cor, aí eu trago essa cor aqui pro meu godê, pro meu pratinho, pro pires, enfim, mas ainda não é esse tom tá muito forte. Então, eu dou uma lavada no pincel, sempre deixa do lado aí um paninho, tem um paninho aqui que eu vou dar uma limpada. Então, de uma cor para outra, você não pode estar com o pincel sujo, né? Senão você vai sujar as cores aí da sua paleta, tá? Vou pegar um pouco desse ocre aqui para dar uma misturada nesse cobre e nesse laranja, porque ainda não é muito isso que eu tô querendo, tá? Então, você vai fazendo as suas misturinhas aí, sempre de um jeito que você tome cuidado para não contaminar essas tintas aqui com outro tom, tá? Acho que essa cor aqui ficou legal. Sei, talvez seja isso. Eu vou usar ela aqui pra dar uma contornada, tá? Vou usar esse pincel aqui da Water Brush mesmo. E aí eu vou contornar as linhas aqui, porque aqui eu não quero preencher essa faixa. Eu quero só fazer um contorninho mesmo, tá? Então eu vou contornando aqui. Eu falei que a Water Brush não é o pincel ideal, porque assim, gente, aquarela, na verdade qualquer assunto novo, né? Qualquer técnica de desenho, existe um universo à parte sobre aquilo, assim. Eu fiz um curso online de aquarela muito legal com a Mari Kanin, eu vou deixar o arroba dela aqui, acho que eu já falei isso algumas vezes aqui pra vocês. E o curso da Mari, assim, foi super legal, o curso online, se quem quiser pode fazer. Ela foi muito didática e, assim, é um curso bem legal para quem é iniciante, sabe? Eu não tenho tanta experiência assim em aquarela, eu já usei algumas vezes, eu sei um pouco sobre isso, mas eu não sou uma pessoa super expert, super experiente nisso. E lá no curso ela fala muito sobre as tintas, os papéis e também, gente, os pincéis,
Porque as pessoas também acham que pincel, tanto faz, né? É tudo igual. E na verdade não. Então ela explica muito sobre pincéis lá nesse curso dela, sobre os pincéis de fibra natural, que são, né, os mais legais, são os mais caros, mas são os mais incríveis também, né, para usar para esse tipo de técnica. E ela fala também alguns pincéis de fibra sintética que são bons, né? Ou seja, são fibras que não têm origem animal, né, natural. E ela deu algumas opções lá. No curso em si, ela nem fala da waterbrush. Eu preciso até perguntar isso para ela ou para outra pessoa que entenda um pouco sobre aquarela para me ajudar com isso, assim. Eu não sei se a retenção de tinta e água desse pincel aqui é boa ou não, sabe? Eu tô pra descobrir um pouco sobre isso, mas eu não tenho muitos pincéis aqui na minha casa, eu preciso melhorar esse meu acervo. E eu tô super acostumada, sabe? Eu uso a waterbrush já tem, acho que, sei lá, uns 6, 7 anos, assim. Então eu tô muito acostumada com o formato, tipo, a mexer mesmo nela, assim, sabe? Eu já me habituei, assim, é um material que eu tô muito habituada a usar. Então eu uso ela aqui, eu acho que pra mim, sei lá, atende bem a minha necessidade, porque em geral é isso, né? Eu faço lettering com aquarela, eu não faço umas pinturas realistas, não faço ilustração, eu não faço retrato, então não sei se pra a galera que trabalha com aquarela em outros formatos se rola ou não. Mas pra mim eu acho que atende bem, sabe? Eu não sei recomendar para vocês a waterbrush para isso, porque é o que eu falei, eu não sei se é um dos melhores materiais que tem, mas aqui no meu mundo, na minha realidade, funciona, tá? Então, ó, eu fiz aqui já praticamente o contorno todo e agora eu vou escrever as palavras que estão aqui dentro. Bom, gente, ó, já meio que preenchi quase tudo, ainda falta pintar aqui essa parte da âncora e assinatura. E agora eu já tô fazendo o quê? Uma segunda camada aqui nessa parte de cima. Porque eu pintei tudo com azul bem clarinho primeiro, e agora eu tô vindo com azul um pouco mais forte para criar essa diferença de cor. Então eu vou fazendo aqui essa segunda parte, essa segunda camada. Eu tô usando pouca água aqui agora, para não manchar a cor que eu já fiz embaixo. E aí vou trabalhando aqui com esse pincel, então eu vou fazer isso nessa palavra toda e ainda vou colocar alguns detalhes, né? Então aqui eu fiz um degradê de cores que começou daqui pra cá, que eu tô fazendo de cima pra baixo, e eu quero aplicar também um pouco de sombra em alguns pontos, mas é isso, assim, é o que eu falei no começo, né? Tem que ter paciência, demora. Eu já tô o quê? Fazendo esse desenho umas 2 horas fazendo isso. Ainda mais que eu tô gravando e tem que parar, ligar o som, ajustar a luz, o tripé, todas essas coisas demoram um pouco mais. Mas eu tô com muita calma mesmo fazendo aqui para o resultado ficar legal, sabe? Então, não se assustem, assim, que tem gente que às vezes me manda umas mensagens. Nossa, Marina, eu fiquei 5 horas fazendo esse desenho. Tipo, às vezes é normal, né? Você ficar horas, dias fazendo um trabalho, é normal mesmo. Então tudo bem. Ó, lembra sempre, gente, entre uma cor e outra, entre uma camada e outra que você for usando, vai limpando sempre o seu pincel, vai deixando se você tiver um pincel só, que nem eu tô usando praticamente esse pincel para fazer a arte toda, né? Um pincel fininho também, por isso que eu tô demorando bastante. Lembra de limpar o seu pincel, então deixa um potinho com água. Se você puder deixar 2 potinhos com água, é até melhor, sabe? Deixa um paninho do lado, um papel toalha, para você ir limpando isso aí e não fazer caca, né, no seu desenho. Bom, gente, a arte já tá bem encaminhada, assim, já no final praticamente. Eu tirei a fita crepe, né, a washi tape, na verdade eu tirei aqui do papel para soltar a folha da mesa, porque a gente tá tentando gravar aqui com mais detalhes e tava meio difícil achar um ângulo bom para gravar, tá? Então,
por isso que eu já tirei a fita. Essa aquarela em si que eu tô fazendo, ela não é muito úmida, né? Não tô usando tanta água assim, mas principalmente se você for pintar um fundo grande na sua arte, às vezes a gente pinta praticamente a folha inteira, né? Ou preencher áreas grandes aí com aquarela, vai usar mais água, é muito importante sim você prender a folha no papel, porque vai fazer bastante diferença. Mas aqui na minha tá bem tranquilo, então eu soltei ela do papel. Bom, tô usando essa paleta de cores, inclusive uma paleta de cores bem bonita, né? O laranja, o cobre, ele é uma cor complementar do azul, então combina super, assim, tem bastante a ver com esse tema aqui que eu tô fazendo, que é de navegar, enfim, né? Falta aqui fazer o detalhe da âncora e da corda, que eu vou fazer agora. Eu não contei pra vocês, mas não sei se vai dar pra ver no vídeo, eu acho que não. Essa cor que tá aqui, eu usei um guache, tá vendo? É um guache metalizado nessa cor cobre, linda, da Talens, ó, tá vendo? É um guache bem lindão e é super comum, assim, você pode também misturar, você pega um pinguinho só do guache e dilui ele na água e na aquarela pra usar pra pintar. Não sei se vai dar pra ver aqui, porque é bem pequena as áreas que eu tô pintando, né? Como eu falei, não tem nenhum fundo, nenhuma área grande, mas ele fica com brilho metálico no desenho, sabe? Eu quis fazer isso pra, enfim, dar um charme, dar um toque aqui. Provavelmente vocês não vão conseguir ver isso aí no vídeo, porque é um detalhe muito pequeno, assim, que dá pra ver melhor ao vivo. E agora eu vou continuar a preencher aqui. Eu usei também um tom de cinza, tá vendo? Nessas partes aqui pra equilibrar com as cores, né? Eu não vou finalizar essa arte com nenhuma caneta finalizadora, ou seja, eu não vou usar a caneta nanquim nessa arte que eu tô fazendo aqui, então vai ficar só aquarela mesmo, assim, é 100% aquarela. E agora eu vou usar esse tom de cinza aqui de novo para pintar a minha âncora e depois eu vou usar esse cobre para fazer a corda que dá a volta aqui na âncora. Bom, gente, finalizei o desenho, a Beatriz vai mostrar aí mais de pertinho para vocês verem. E se vocês quiserem aprender mais sobre aquarela, tem uma playlist completa aqui no canal com vários vídeos para você assistir, porque existem várias técnicas de aquarela, de você molhar o papel antes, molhar depois, colocar mais água, colocar menos água, enfim. A aquarela é um assunto infinito, tem muita coisa para aprender sobre isso, então vou deixar o link dessa playlist aqui nos cards, aqui embaixo, para você assistir também. E se você gostou desse vídeo, se você gostou da minha arte, deixa o seu like aqui, comenta o que mais que você quer aprender sobre aquarela aqui no canal e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!